Na verdade, hoje a gente fala bastante sobre os primeiros 1000 dias, né, do bebê, que é desde o início da gestação até completar os 2 anos. Esse é o período que o bebê vai ter o maior crescimento, tanto em tamanho quanto na parte neurológica. E a gente sabe que para isso, e a parte que hoje está tão em evidência, porque tem tanta criança com tosse, doente e tal, a parte imunológica também, e a gente sabe que para isso a alimentação saudável é fundamental, né? E a gente também sabe, os estudos cada vez mostram mais que a alimentação saudável da mãe durante todo o período de pré-natal influencia diretamente na manutenção desses hábitos, inclusive de palatabilidade dos alimentos para o bebê depois da introdução, né? Para manter aqueles hábitos, para sentir, ele já tem aquela sensação do sabor, e quando a gente faz a introdução alimentar, esse sabor é mais familiar ao bebê e ele aceita de forma mais fácil, e essa nutrição saudável costuma se manter de forma mais tranquila, né? Né, Josi? Exatamente. E além disso, a criança, né, ela aprende, todos nós, mas a criança, o indivíduo que está em formação, aprende pelo exemplo, né? Pelo exemplo. Então a alimentação da família, ela com certeza vai influenciar totalmente. É aquela coisa, né? A gente vai querer que o bebê tome água e o pai e a mãe estão tomando refrigerante. Exato. Né? Exatamente. Não vai funcionar. O bebê aprende por espelho, né? É isso aí. Espelho. Ele vê e ele imita. Tanto que chega uma hora lá que a gente diz assim, olha, tu vai introduzir assim, mas depois tu vai botar na alimentação da família, porque o bebê vê o que tu tá comendo, não vai querer comer outra coisa. Com Exatamente. certeza. Né? Exatamente. É o exemplo do pai e da mãe, né? E isso se mantém muito, muito além daquele período de introdução, daquele período dos 2 anos. Depois disso também a criança observa muito o que os pais comem e acabam comendo a mesma coisa. Então é fundamental que se mantenha. Às vezes se esconda, se vai comer alguma coisa. É, né? É uma boa, né? Vamos falar a verdade, né? Todo mundo é ser humano e vai comer alguma coisa de vez em quando, mas se puder esconder. Principalmente naquela fase ali até os 2 anos, né? Que a gente pede para evitar o açúcar, ultraprocessados. Isso aí. Começa ali na introdução alimentar, né? Então, se a gente, como o Dr. Márcio falou, se tivermos uma gestação legal, saudável, com ingestão de alimentos de verdade, né? Fruta, verdura, legume, alimentos que vão trazer nutrientes para esse bebê desde a barriga, isso já vai começar a se formar, a amamentação ajuda muito, quem consegue amamentar, né? E depois na introdução alimentar. Então, volta um pouquinho na introdução alimentar, porque começa aí, né? Então, quem ainda tem um bebê em casa, trazer, né, a comida de verdade. Perguntam muito, né, doutor Márcio, o que ofertar, como ofertar, a quantidade que o bebê deve comer. Então, mais do que pensar só na formação de hábito alimentar saudável, é pensar até na relação saudável com a comida, né? Na introdução alimentar, nós vemos muito, assim, aqueles pais e não é um julgamento, já fui mãe, já estive nessa situação, em que se preocupa, por exemplo, com a quantidade que a criança come, né? Então, ali a gente já está mexendo num controle de fome e saciedade da criança, né? Se preocupa em se tem sal ou não. Eu acho que não comeu, não gostou porque não tem sal, né? Então, começa aí a formação, porque hábito alimentar saudável, depois que essa criança já está grandinha, vai vir de uma formação de paladar ali do começo. Então, trazer alimentos de verdade para casa, desde a introdução alimentar. Se já é grandinho, trazer alimentos de verdade e dar, né, estratégias para ter, por exemplo, um docinho, né? Eu digo não ter em casa, né? Não ter em casa é uma saída, né, para ter um hábito alimentar saudável. A gente sabe que a infância vai ter contato, mas não ter em casa talvez seja uma estratégia. E ser exemplo, com certeza, como nós já falamos, acho que vamos falar muito ainda aqui, né, sobre a questão do exemplo. Após o pré-natal, a gente tem que fazer o que se preconiza hoje, que é manter a criança, de preferência, leite materno exclusivo até o 6º mês. Hoje, a gente ainda vive aqui no nosso meio, a gente tem muito aquela coisa assim, mas a avó quer dar não sei o quê, mas eu tô louco para dar não sei o quê, antes do período adequado, né? Então, por que a gente não faz essa introdução? Por que agora está todo mundo, onde for olhar, é 6º mês, sinais de prontidão, né? Exatamente. Josi, porque assim, a gente não sabe quando é que esse intestino está pronto para receber esses alimentos diferentes. O bebê, o intestino, ele nasce, quando o bebê nasce, ele está pronto para receber leite materno. Sim. Existem as fórmulas próprias para os bebês que vão tentar simular o máximo
possível, nunca terão sucesso, nunca vão ser igual, né? Mas já existe um benefício quando não se pode mamar só no peito. E mesmo no bebê que mama fórmula, a gente deve manter essa alimentação, a fórmula ou o leite materno até o 6º mês, sem água, sem chá, sem nada, porque a gente isso é o mais saudável para o bebê, isso vai trazer mais saúde para ele. E isso vai evitar muitos problemas futuros, né? Alergias alimentares, doença celíaca e dentre outras tantas coisas que a gente tem aí, né? Nossos filhos, eles nos dão vários sinais ao longo da vida de que eles estão prontos, né? E, a própria maturidade corporal vai fazer isso, mas o bebê, ele começa a procurar objetos e levar na boca. Isso é um sinal de prontidão, então ele já leva objetos na boca. E a gente já começa a treinar isso lá no 4º mês, ele já começa a pegar objetos, ele já começa a levar na boca, então já começa um treinamento lá, né? Exatamente. Não quer dizer que esteja pronto, tem mais coisas, vai lá. Tem mais coisas. A gente fala muito dos 6 meses, mas não é só a idade, né? Já que um dos sinais de prontidão é a idade, mas a idade não é só o que importa, né? Então, levar objetos na boca, demonstrar interesse pelos alimentos que a família está comendo, sentar, né? Acho que é um dos principais, firme, né? Mais firme. Não precisa ser sentado sem apoio, mas Mínimo, apoiado né? já fica ereto. Exato. Tem um reflexo que a gente testa com o palito, bota na língua, ele não empurra para fora, ele puxa, segura a língua para dentro. Isso é um outro sinal, né? Exatamente. A gente sempre fala assim, é 6º mês e sinais de prontidão, não é sinais de prontidão. Exato. O seu bebê pode ter todos os sinais com 5 meses e meio. Quando é que a gente vai introduzir? 6º mês. Esse é o correto. Existem algumas enzimas digestivas que também começam a ser produzidas de uma forma mais eficaz a partir do 6º mês. A microbiota intestinal, né? Para falar de um termo mais fácil, né? A população de micro-organismos, de bactéria, de fungo, tudo que vive lá e que precisa viver lá no nosso intestino, ele tá mais maduro também, começa a ficar mais maduro a partir do 6º mês, né? A função renal também, né, doutor Márcio, começa a ficar com uma maturidade melhorada. Ainda a gente segura, por exemplo, o sal até 1 ano, devido à função renal, mas ela já começa a estar melhorada, né? Então, esse seria um dos motivos para a idade, né? 100% das crianças vão estar sentadas sem apoio até o 9º mês. A partir dali, deslocamento. Gatinhar, rolar, né? Essas coisas. Então, assim, o pessoal às vezes quer que a coisa se acelere e não tem porquê. Dê tempo ao tempo. Teu filho vai evoluir na alimentação, vai evoluir no desenvolvimento, né? Claro que a gente está ali nas consultas para identificar se existe realmente um atraso. E hoje tem estudos que comprovam que a carência de vitamina D na gestação, ela pode estar associada a um dos, né, motivos para predispor ao autismo, por exemplo, né? Então, seria muito interessante, sim, um acompanhamento nutricional, com certeza. Até para evitar outras patologias, algum sofrimento, né? Pressão, essas coisas também, acho. Exatamente. O controle de ganho de peso, né? Porque a mãe que ganha um peso em excesso prejudica esse nenê, né? Ou a curto ou a longo prazo, com certeza. Já vai programar um metabolismo, né? Já vai deixar lá uma marquinha registrada para que esse bebê tenha uma chance de se tornar uma criança com alguma doença crônica, né? A mãe vem de um parto ou de uma cesárea. Tem aquele período que a gente diz que pode ter uma depressão pós-parto. Na verdade, assim, ó, é um período de insegurança, eu vejo muito isso. Então, assim, o instinto protetor da mãe é algo inacreditável, é incrível. Assim. Eu sempre digo assim, se alguém te dá um conselho, não ouve, vai por ti. Se é para errar, erra por ti, porque o instinto protetor faz ela não errar em nada, tá? Então, o que acontece? Nesse momento ali, ela, mal ou bem, ela está mais suscetível a informações ruins, entendeu? Alguém chega lá e diz, teu leite é fraco, ele tá não sei o quê, sabe? E eu acho que isso é uma dificuldade que eu vejo, assim, tremenda. Eu até fiz uma postagem uma vez sobre isso, dizendo assim, quem vai ajudar, a ajuda que a mãe precisa é fazer a comida para o almoço, limpar o banheiro, limpar a casa, entendeu? Quem cuida do bebê é a mãe. Alcançar uma água para essa mulher produzir leite. Isso, né? entendeu? Uma essa é a ajuda, essa é a ajuda que ela precisa, com as outras coisas, entendeu? E aí o pessoal vai lá e não é essa ajuda que quer dar, quer meter, dar palpite, sabe? E nesse momento de insegurança, isso é uma agressão.
Exatamente. né? Exato. É muito. Eu vejo isso como uma complicação. E ela acaba ficando mais estressada, às vezes diminui o leite, às vezes, sabe? Então, eu acho que isso nós temos que evitar bastante. E assim, ó, se tu for analisar, pode perguntar para qualquer mãe que tenha bebê pequeno, assim. Todo mundo quer dar um palpite furado. Exato. Furado, geralmente. Mas né? na madrugada... Dá um chazinho que não sei o quê. Mas na madrugada não tá lá embalando com o pai e a isso mãe, aí. né? Mas na hora do vamos ver ali, que é difícil, Entendi. não tá lá. Exatamente. Então, essa eu vejo como uma grande dificuldade, até para o sucesso da amamentação. Se colocarmos um bebezinho que nasceu ali na barriga da mãe, ele vai rastejar instintivamente até o seio para mamar, porque mamar é instinto, mas comer não. Comer é aprendido. E a gente precisa ter essa consciência, né, Jaque, de que se é aprendido, é que nem aprender a ler, é que nem aprender a Exatamente escrever, o que eu digo. é que nem aprender a andar. Então a criança, ela tá aprendendo, né? Imagina nós, adultos, se a gente chegasse ali no Detran para fazer a carteira de motorista e o instrutor nos dissesse, vai, né? Não que a gente não faça isso na introdução de, a gente vai estar guiando, mas também dá uma autonomia. Mas se a gente trazendo para o pessoal tentar se aproximar desse bebê, né? Tu pega pela primeira vez um carro para dirigir, tu não sabe nem o que fazer com ele. O bebê com a comida é a mesma coisa. Exatamente. Ele não sabe o que Perfeito. fazer. A gente precisa ensinar. E aí entra a refeição em família, né? O neurônio espelho, que nós falamos já antes sobre imitação, né? Sobre ser o exemplo. Na introdução alimentar, isso é incrível. Às vezes eu recebo famílias que dizem assim, o meu bebê não tá comendo ainda, né? Ele gospe tudo, bem como o Dr. Márcio colocou. Aí eu trago pra prática no consultório. Aí a gente dá ali, né? Eu gosto muito de mesclar também pedaços. Daí damos ali um pedaço de manga, banana, seja qual fruta ou alimento for. Eu peço pra mãe ou o pai, né? Faz o movimento. E dá na mãozinha, né? E faz tu o movimento primeiro. É incrível. Esse bebê, ele vai fazer o mesmo movimento. Então, é ensinar o bebê a comer. Pode ter a colher ali, né? Porque a alimentação participativa, explicando, né? É a mistura dos métodos. A gente tem o tradicional, que é o amassadinho dado de colher, e nós temos o BLW, que seria a alimentação guiada pelo bebê, né? A tradução do BLW. A gente pode alimentar o bebê, né? Ter a colher ali, mas permitir que o bebê tenha autonomia. O que é autonomia? Tu tá ali com a colher, mas o bebê puxa a tua mão. Quem já alimentou um bebê vai reconhecer isso. Talvez no começo nem tanto, porque ele ainda não aprendeu que essa comida é pra ir pra boca. Mesmo estando na fase oral, ele precisa desse aprendizado. Aí depois tu pode deixar um alimento em pedaços, porque aí ele já vai se familiarizando, vai explorando ali toda a questão sensorial, né? Às vezes é esmagar o alimento. Esmagar e pegar, vai se sujar ir mesmo, muito pro chão. Uma coisa importante, um dos grandes empecilhos para a família não manter o BLW, né, alimentação participativa, que é o BLW e a tradicional, é a questão do engasgo, muito medo do engasgo, e aí existe uma confusão de gag, né, que é um reflexo fisiológico com o engasgo, que aí o Dr. Márcio depois pode até explicar melhor, e a questão da sujeira. Tem muitas, hoje já diminuiu, mas ainda tem muitas mães que se preocupam, mas faz uma bagunça. Faz. E é maravilhoso fazer. Essa criança, ela vai explorar um parquinho, ela vai explorar a areia da praia, ela vai ter experiência, ela vai ter memória afetiva, ela vai ter memória sensorial. Então, faz sujeira sim, e tem que deixar, até porque, conforme eles aprendem, a sujeira vai diminuindo, né? Diminuindo. Diminui muito, né?